de educação social, espaços de educação não escolar. Porque as políticas públicas, nesse momento, precisam agir em prol da continuidade de seus serviços. E aí ficam os desafios, para que, respeitando e incluindo todos, possamos dar continuidade a esse compromisso social das políticas públicas no atendimento a crianças e jovens. E o tema justamente dessa nossa conversa hoje é a educação social e o acolhimento institucional no tempo de pandemia, pensando nos impactos que o coronavírus tem causado em nossas vidas, em todas as direções, nessa condição efetivamente de isolamento social. Para essa conversa, convidamos a educadora social, a Ingrid Beis, que também é mestre em educação, para que faça assim um pouco dessa partilha, né, das reflexões sobre como, nesse momento, o acolhimento institucional tem dado respostas para dar continuidade às políticas públicas, mesmo em tempos de isolamento social e distanciamento. Olá, eu que agradeço o convite. Então, eu sou educadora social da Fundação de Assistência Social de Caxias do Sul, atualmente lotada em um serviço de acolhimento institucional. E com a chegada, então, desse novo cenário, né, que não estávamos esperando, pelo menos não tão rápido, né, que as coisas nos atingissem dessa forma, dentro do espaço de acolhimento, que no caso é na modalidade de abrigo, nos pegamos de surpresa pensando de que forma poderíamos trabalhar em um lugar que é naturalmente uma aglomeração, né, considerando que temos em torno de 30 pessoas só a título de atividade profissional lá dentro, né? E fora, então, todas as crianças e adolescentes que são acolhidos. O que nos passou, então, no primeiro momento, foi pensarmos coletivamente como que a gente poderia reduzir o fluxo dentro dessa instituição. O que nos surgiu, então? Uma possibilidade até então nunca pensada, né? Pelo menos não nesse modelo envolvendo, né, educadoras e educadores sociais, que é justamente o acolhimento dessas crianças e adolescentes nas nossas residências temporariamente durante esse período em que é necessário o distanciamento social. Foi uma ideia que surgiu, então, né, numa conversa entre os educadores, com a equipe técnica, a chefia da instituição, e pensamos que seria, na verdade, assim, não se tem muito tempo para planejar e pensar, né? Foi meados de março, isso tudo surgiu, nós tínhamos que tomar uma decisão. Então, feitos os contatos necessários, até porque envolve questão judicial, né? Todas essas crianças e adolescentes estão em medida protetiva. Nós conseguimos, em Caxias do Sul, essa alternativa, né? De podermos, então, estar acolhendo em casa algumas crianças e adolescentes. Isso não foi uma decisão de todos os abrigos, né? Nem as outras casas que acolhem, porque isso surge, então, algumas notas públicas, portarias, a partir dos ministérios que dialogam, né, a questão da rede socioassistencial, trazendo isso como uma opção, mas uma opção que não deveria ser imposta, né? Deveria ser a partir da vontade de cada profissional de educação social que se sentisse tranquilo para realizar isso. Então, conseguimos organizar de que forma? Que o abrigo continuaria funcionando, até porque não tem como fechar as portas desse serviço, ainda mais num momento como esse, em que a violência aumenta, né? São pesquisas que comprovam que com mais isolamento, a violência intrafamiliar acaba aumentando, gerando situações de conflito. Enfim, as crianças e adolescentes precisam continuar sendo protegidos os seus direitos mais básicos e também em relação a essas situações. Por isso, a gente conseguiu se dividir de uma forma, então, em que alguns fossem para as casas de educadoras e educadores sociais, principalmente aqueles em que a gente precisava observar mais em razão da questão de saúde, né? Então, aí temos uma nova experiência.
Existem outros serviços, se fala muito quando se pensa em acolhimento institucional, na questão de que primeiro que o ECA já traz que é uma medida protetiva de acolhimento, ela é excepcional, né? Então, por mais que hoje essas notas públicas e portarias falem em só acolher excepcionalmente, isso já está dito pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, já deve ser algo excepcional. Mas ressalta-se, porque infelizmente a gente tem, né, um número crescente de acolhimentos ocorrendo, e nesse momento é muito complicado, porque então está entrando alguém que estava em outro local, né, a gente não tem um controle para saber se daqui a pouco essa pessoa pode ser portadora, né, do novo coronavírus. E isso colocaria em risco outras tantas crianças e adolescentes neste mesmo ambiente. O que conseguimos, então, realizar com isso? Trazendo as crianças para as casas dos educadores, se foi possível olhar os que ficaram de uma outra forma, né? Muito nós comentamos sobre, principalmente, assim, crianças maiores e adolescentes, a questão do auxílio para realizarem as atividades escolares, né? Que é algo que nós tínhamos muita dificuldade juntando todos dentro do ambiente institucional. Um está numa série, outro está um pouco mais avançado, e nós tínhamos muitas vezes um único momento para fazer com todos, né? E tendo a possibilidade de fazer isso mais de perto, a gente viu quantos ganhos foram possíveis, né? A gente tem muitas crianças que, infelizmente, não são alfabetizadas, então também houveram ganhos em relação a isso, que puderam aprender também um gostinho a mais, né? Na valorização da leitura, com momentos que foram muito mais singulares, né? Afetivos, que a gente encontra, sim, dentro do ambiente institucional, mas é de uma forma diferente, né? Por ser um ambiente coletivo. Então, isso surge para nós, enquanto profissionais, né, da assistência social, e principalmente dando ênfase para a questão da educação social, como uma alternativa bem diferente, né? Que sim é excepcional, até porque a nossa atuação é para ser dentro do próprio território institucional, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar mais amplamente, então, no programa de família acolhedora, por exemplo, né, que hoje se traz que seria um ganho muito maior, que as crianças pudessem permanecer nesse ambiente familiar. Então, a gente passa a fazer parte dessa experiência também, poder colaborar no sentido de olhar para além do institucional, para as nossas relações também, que foram mantidas e ampliadas, para as possibilidades que essas crianças e adolescentes estão encontrando, né, dentro desse espaço. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas dificuldades que permeiam isso, porque, afinal, suas famílias não podem também deixar de ter contato, né? Então, a gente chega um momento, assim, que é muito complicado, que a gente não pode receber pessoas, né, dentro do abrigo, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode impedir, de forma alguma, que sejam mantidos esses contatos. Então, a gente apela, né, para o mundo virtual, tentamos fazer, por exemplo, com que, se irmãos não estão nesse momento juntos, possam interagir virtualmente, de alguma forma com que a gente mantenha a proteção, sim, mas ao mesmo tempo as outras garantias dessas crianças e adolescentes. Uma, porque é muito complicado, né? Eles estão sem suas atividades normais, nós tínhamos muitas atividades externas, porque nunca foi o ideal permanecer fechado na instituição, né? Inclusive, hoje, justamente a ideia é ao contrário, né? Que se tem essa convivência comunitária e aí os locais estão fechados, né? Temos que nos proteger dentro desse espaço. Por isso, dentro do abrigo, os colegas, né, e as colegas trazem que tem que ter muita paciência, trabalhar muito a questão do diálogo, para poder explicar, né, que continuaremos, não se sabe até quando, mas tendo que respeitar esse momento, pensar em atividades diferentes que possam ser executadas, então, dentro desse espaço. E, por outro lado, quem está, então, nas residências tem a oportunidade de poder fazer
atividades mais focadas, mais individuais, e se está tentando dar esse olhar dessa forma, né? É uma situação nova, né? A gente pôde observar que em outros locais, enfim, tanto dentro do estado como em outros estados, essa alternativa também foi avaliada como positiva, enfim, a gente agora vai poder, mais adiante, ter avaliações, poder pensar nisso, mas nesse momento foi uma atitude, assim, de solidariedade e também de muita responsabilidade, né? Porque a gente acaba misturando muito, então, o público e o privado, né? Então, isso gera, com certeza, um impacto nas nossas vidas, relações também de apego, que agora a gente vai também ter novas demandas para trabalhar a partir disso. Mas a ideia é que quem fica no acolhimento fique protegido e quem saia também esteja mais protegido, para que a gente possa, então, trabalhar nessa perspectiva, né? E a partir daí poder pensar, quando as coisas retornarem ao normal, de outras formas, o que isso nos trouxe, né? Assim, é melhor poder ter esse olhar para esses indivíduos que estão lá e que já tem toda uma carga por trás que os levaram até ali, né? Então, esse olhar, assim, ele é muito importante. O tempo também que eles permanecem, né? Saem nessas portarias, enfim, saiu para que se agilizasse de alguma forma. E a gente se questiona, mas é só agora, nesse momento de pandemia, que a gente precisa pensar que esse tem que ser um período curto, que eles precisam viver suas vidas, né, no seio familiar. Então, a gente aproveita esse momento para poder traçar novos olhares para o acolhimento e também para os profissionais, né, que estão tendo que se reinventar no atendimento, seja ele no domicílio ou no próprio abrigo. Muito significativa a tua experiência e a tua partilha. Tu vive toda uma experiência anterior, né, de educação social, junto a essas crianças, a esses jovens em medidas protetivas no interior do abrigo, e no momento de uma pandemia, né, se colocam essas dúvidas todas. E agora, né, como proteger essas crianças de tal forma que elas realmente estejam protegidas por várias razões, pelas quais essa historicidade os carregou, né, e os fez tornarem-se parte dessa instituição, desse programa de proteção, e ao mesmo tempo como proteger a saúde dessas crianças, desses jovens. Acho que é um tempo realmente desafiador, e aqui, Ingrid, eu te agradeço porque tu nos apresenta um outro desafio de como dar continuidade às políticas públicas, às políticas assistenciais, às políticas de acolhimento, de proteção da criança, do adolescente, mas dentro de uma modalidade que requer essa criatividade, essa disponibilidade, uma questão que chama muito atenção, um compromisso social que vai muito além do profissional, inclusive, né, de uma solidariedade, de uma disponibilidade dos educadores em acolherem dentro de suas residências, né, em alguns casos. Eu acho que fica aqui uma seara em discussão para pensarmos a educação social e o quanto essas políticas, né, elas estão sendo repensadas e as brechas que se abrem a partir daqui para darmos continuidade à pesquisa, à reflexão e à discussão. Então, eu quero te agradecer, eu acho que é um depoimento muito significativo, sensível para essas questões que hoje estão na pauta, né, das nossas discussões, e todos aqueles que estão interessados no campo da educação podem, então, enviar seus comentários, seus questionamentos, suas sugestões, e que a gente possa continuar com esse espaço de interlocução, de construção coletiva, né, dessas novas oportunidades e criações educacionais. Obrigada, Ingrid, um grande prazer te ouvir, e fica o convite para as interações na continuidade, na sequência. Obrigada.